Saudações a todos, com alegria a gente retorna para essa tarefa de dividir com vocês os nossos estudos. Hoje vamos tratar do capítulo 13 do Evangelho segundo o Espiritismo, muitos chamados e poucos os escolhidos. Nós vamos estudar os itens 1 e 2, que trata da parábola do festim de bodas. Como página de preparo, nós escolhemos a que se intitula Com Amor, que está no livro Vinha de Luz, do nosso Chico Xavier, psicografando nosso Emmanuel. Paulo colocou para os colossenses: e sobre tudo isto, revesti-vos de caridade, que é o vínculo da perfeição. Todo discípulo do Evangelho precisará de coragem para atacar os serviços de redenção de si mesmo. Nenhum dispensará a armadura da fé, a fim de marchar com desassombro sob tempestades. O caminho de resgate e elevação permanece cheio de espinhos. O trabalho constitui-se-á de lutas e sofrimentos, de sacrifícios, de suor, de testemunhos. Toda preparação é necessária no capítulo da resistência. Entretanto, sobre tudo isso é dispensável revestir-se nossa alma de caridade, que é amor sublime. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. A disciplina, a educação, a escola, a cultura, o esforço e a obra são flores e frutos na árvore da vida. Todavia, o amor é a raiz eterna. Mas como amaremos no serviço diário? Renovemos no Espírito do Senhor e compreendamos os nossos semelhantes. Auxiliemos em silêncio, entendendo a situação de cada um, temperando a bondade com a energia e a fraternidade com a justiça. Ouçamos a sugestão do amor a cada passo na senda evolutiva. Quem ama compreende, e quem compreende trabalha pelo mundo melhor. Assim, Senhor Jesus, envolvidos por essa mensagem tão esclarecedora de nosso Emmanuel, que nós possamos, Mestre, compreendendo, estudando cada vez mais as suas mensagens, as suas parábolas, deixar que isso tudo, Senhor, nos envolva e nos prepare para nos garantir a presença nessa festa de comunhão com Deus nosso Pai. Se conosco, Senhor, nesse momento, abençoe todos aqui presentes com a graça de Deus. Bom, esse capítulo nós temos vários itens importantes, mas é importante também que a gente entenda quem são os chamados e quem serão os escolhidos. Jesus escolheu trazer para nós várias parábolas. E é interessante que a gente consiga cada vez mais interpretar, tirando o sentido delas
para conseguirmos entender a nossa vida e essa intenção do Senhor de nos garantir a felicidade cada vez mais de acordo com o nosso crescimento. Parábola do festim de bodas. O reino dos céus se assemelha a um certo rei que celebrou as bodas de seu filho e enviou os seus servos a chamar os convidados para as bodas. E esses não quiseram vir. Depois enviou outros servos, dizendo: Eis que tenho o meu jantar preparado, os meus bois e cevados já mortos, e tudo está pronto. Vinde às bodas. Porém, eles não fazendo caso, foram um para um campo, o outro para os seus negócios, e os outros, apoderando-se dos servos, os ultrajaram e mataram. O rei, tendo notícias disso, se encheu de cólera e, enviando os seus exércitos, destruiu aqueles homicidas e incendiou a sua cidade. Então disse aos servos: As bodas, na verdade, estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois as saídas dos caminhos e convidai para as bodas a todos os que encontrardes. E os servos, saindo pelos caminhos, ajuntaram todos quanto encontraram, tanto maus quanto bons, e a festa nupcial ficou cheia de convidados. E o rei, entrando para ver os convidados, viu um homem que não estava trajado com a veste nupcial. E disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo veste nupcial? E este emudeceu. Disse então o rei aos servos: Amarrai os pés e as mãos, levai-o e lançai-o nas trevas exteriores. Ali haverá pranto e ranger de dentes, porque muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Essa parábola também se encontra em Marcos e em Lucas, mas nós escolhemos Mateus, no item 22, de 1 a 14. Emmanuel deixa para gente, no livro Consolador, o significado de parábolas. Parábola para Emmanuel, e realmente nos auxilia muito na compreensão, são sementes lançadas para nós, a fim de que nós possamos deixá-las permanecer em nós e que depois elas vão frutificar. Esse depois não tem tempo, é atemporal. Pode ser agora, pode ser em outras existências, pode ser até que já tenham começado a brotar dentro dos nossos corações. Como ele diz, sementes que brotam nos corações das pessoas. Por quê? É no coração que a gente afigura a bondade, o amor. Então, nós sabemos que através da nossa compreensão, nós podemos deixar que essas sementes nos garantam a nossa felicidade. Porque nós já sabemos, não é mesmo, que não é através da igreja que há salvação, não é através do conhecimento das leis que há salvação, mas sim através da caridade, que é o amor em ação. Vamos então à análise da parábola do festim de bodas. Nós nos preparando para fazer esse estudo, para trocar esse estudo com vocês, nós percebemos que Haroldo Dutra nos convida a entender que em várias épocas,
em vários textos bíblicos, em vários livros da lei, nós temos histórias ligadas a festas, a bodas, às núpcias. Por quê? Porque festa representa alegria, festa representa fraternidade, confraternização, né? E a parábola do festim de bodas, como os nossos espíritos amigos colocam no nosso evangelho, em outros momentos a gente reflete, essa festa representa a comunhão de todos nós com Deus, que é a união, né? Que a núpcia é essa união íntima que nós um dia teremos com o nosso Pai. E é interessante que a gente observa que Jesus, então, coloca que o rei da história, né? A gente pode comparar a Deus, ele envia servos para convidar os homens a estar nessa festa. E o que ocorreu? Como é que a gente pode observar realmente, analisar essas situações que se dão em várias partes da nossa história, da nossa parábola, dessa análise, né, que Jesus deseja que nós façamos no nosso dia a dia para entender como garantir o nosso lugar nessa festa. Então, os servos são aqueles profetas, são as criaturas que Deus mandou para convidar o homem à vida maior, para convidar o homem ao conhecimento real daquilo que ele precisa fazer. E os primeiros a receber o convite foram os judeus, porque dentro do povo judeu, dentro dos judeus, nós tínhamos os fariseus que eram conhecedores das leis, que conheciam as regras, mas eram extremamente orgulhosos, eram extremamente fechados dentro do seu conhecimento e não se abriam para novas interpretações, eram pessoas rigorosas demais e não queriam, né? Não aceitavam o novo. Então, eles não queriam saber de convite nenhum e não compareceram. Nós temos, então, a vinda de Moisés exatamente como aquele que Deus enviou para nos mostrar novas concepções, né? Nesse momento, Jesus passa que o rei falou: eu já tenho o banquete, já está pronto, né? Já tenho o que comer, já tenho o que oferecer, que venham então. E aí não só se abriu um campo para também os fariseus, judeus fariseus, mas para outros. E aí se abriu para aqueles que eram comerciantes, aqueles que tinham um pouco mais de conhecimento, ainda que não fossem doutores de lei, né? Mas que gozavam de certa posição. E esses também não quiseram saber, né? E inclusive pediram, maltrataram
aqueles que tinham feito o convite. É importante a gente entender como é que todos nós agimos ao largo do histórico do homem, né? E nós vemos exatamente isso, né? Como é que aqueles governantes, como é que aqueles sábios, como é que aqueles que eram doutores gozavam de determinada posição, agiram na época de Jesus, né? E em todas as épocas, com o convite do bem, para o convite da confraternização. Então nós vemos que não era o povo propriamente dito, né, que queimou nada, que expulsou aqueles servos, né? Quem fez isso, que no caso foi exatamente para com Jesus, né, que os prenderam, que o mataram, né, que violentaram, não foi o povo, foi exatamente os governantes, né? Que é exatamente o que a gente pode ver, o que ocorre agora no nosso dia a dia, né? Quem é que expulsa? Quem é que não coaduna com aquilo que nós precisamos entender? Então, é importante que a gente compreenda quem são os convidados por último, né, que compareceram à festa, e esses são exatamente todo o povo que abrange a terra. Todo povo que teve o conhecimento de Jesus, que tem o conhecimento da bondade, do amor, mas que não sabem ainda efetuar ou vivenciar isso no seu dia a dia. Então, o que nós observamos? É preciso que a gente, compreendendo, sendo ou não cristão, que a gente compreenda a mensagem do Mestre, para que no nosso dia a dia, tanto que a gente entendeu, tanto com aquilo que a gente estuda, como aquilo que a gente experiencia e que a gente haja, se coadune, se combine. Aquilo que a gente fala, aquilo que a gente estuda, seja pertinente, seja coerente com aquilo que a gente faz, em todos os momentos da nossa existência. Isso é que vai realmente nos garantir estar vestido dessa túnica. Porque o que nós somos? Nós somos espíritos vestidos hoje com o nosso corpo carnal, mas nós sabemos, né, que está gravado no nosso perispírito todas as nossas ações. Está gravado no nosso perispírito tudo que nós somos em todas as nossas existências. Nós hoje estamos Rosângela. Nós hoje estamos João. Nós hoje estamos Maria, né? Mas nós somos o somatório de todos esses de todos esses estares, a fim de que nós possamos nos apresentar no mundo espiritual, que é a verdadeira pátria, de acordo com o que nós somos. Nós somos esse somatório daquilo que nós estivemos, daquilo que nós estamos hoje. Nós estamos sendo convidados
constantemente ao banquete do Senhor Deus, né? Deus espera por nós, nos facultando quantas experiências, quantas vivências nós precisarmos para, refletindo sobre aquilo que vivemos, refletindo sobre as leis universais que estão exatamente encerradas nessa parábola, porque quando Ismael permitiu que viessem os primeiros servos, depois os profetas, depois Jesus, e Jesus coloca que também enviaria um Consolador para que nós compreendêssemos melhor a sua mensagem. O que isso quer dizer? Que através da lei da reencarnação, né, essa lei que confere a nós a possibilidade da justiça maior de Deus, a gente então compreender, entender que esse convite, ele é de todo um sempre. A festa está preparada. Nós vamos viver num mundo melhor, viver nesse mundo de comunhão com Deus, estando antes comungando com os espíritos superiores, com os nossos irmãos, porque nós um dia também estaremos assim, a partir do momento que a gente hoje começar a entender que aquilo que a gente pensa, aquilo que a gente sintoniza, aquilo que a gente se alimenta, vai construindo a nossa ambiência, vai construindo o nosso vestimento, para que a gente então esteja preparados para se apresentar nessa festa. Nós estamos vivendo momentos de encarar essa necessidade, essa verdade de uma forma diferente. Momentos únicos, embora, como já dissemos aqui, como já ouvimos por nossos irmãos, que se repetem, né? Momentos que foram previstos, né? Para que nós não possamos garantir não termos mais nossos pés e nossas mãos atadas e sendo jogados às trevas. Que trevas? Trevas de um mundo de provas e expiações, porque esse nosso mundo já passa pelo mundo de transformação, para o mundo de regenerações. Somos muito mais do que a posição que ocupamos. No momento em que vivemos, aquele que já consegue encarar essa verdade, percebe que somos filhos eternos de Deus em ascensão para a vida espiritual. Uma vez encarada a vida nessa perspectiva, tudo mais se apresenta como material pedagógico de aprendizado. Então, os nossos irmãos, os nossos parentes, os nossos filhos, as vicissitudes da nossa vida, tudo representa material para a gente refletir, para a gente se modificar, para a gente se tornar coerente e não permitir que a gente seja banido para um mundo de provas e expiações, para que a gente garanta realmente permanência na Terra, permanência no mundo de regeneração. Deus não leva em consideração o tempo que permanecemos na ignorância. Deus permite que a gente se renove constantemente
preparando-nos com perseverança através do processo sucessivo das reencarnações. Nós vamos tendo vários convites, mas estamos agora num momento ímpar, de muita importância, que cabe a todos nós nos livrarmos da vaidade, da presunção, lembrando de não competir por aquilo que nós somos, já conseguimos ser, de não competir pela posição que nós ocupamos, de não nos sentirmos vaidosos por conta daquilo que sabemos, não desprezarmos aqueles que não sabem, que não compreendem, procurarmos no nosso dia a dia termos a nossa ação caridosa, que é a ação do perdão, que é a ação da compreensão, que é a ação do calar, que é a ação do orar, que é a ação do servir. Como é importante nós nos soltarmos dessa condição de acharmos que estaremos fazendo caridade porque doamos determinado tipo de valor a uma determinada instituição ou um órgão de não governamental. Como é importante nós conseguirmos entender que nossos irmãos são todos aqueles que precisam da nossa palavra, do nosso ouvido, do nosso colo, da nossa atenção. Como é importante a gente entender a importância de nos unirmos para estudar, para observar como podemos ajudar mais e mais pessoas, ainda que seja dentro da nossa casa, como disse, eu hoje tive a oportunidade de ouvir nosso Divaldo falando, seja para os nossos animais, seja para o nosso vizinho, em qualquer momento. É assim que nós somos aferidos, e não pelo valor, pela quantia de valor que possamos ter doado, embora seja isso também importante. É importante a gente desenvolver as nossas virtudes de sabedoria, né? Estamos entendendo cada vez mais a compreensão do Evangelho do Senhor, já conseguimos sair da condição de bebês engateando para poder caminhar, então que possamos estender os nossos braços para abraçar, que possamos abrir as nossas portas para o encontro dos nossos irmãos, que possamos, fechados dentro das nossas casas ou com as nossas máscaras, estarmos sorrindo em nossos corações, nos mantendo em prece, nos mantendo com as nossas mentes voltadas para aqueles que necessitam porque estão nos hospitais ou porque estão em situações de não saúde. Lembrando que quando nós nos apresentarmos na pátria espiritual, em determinados momentos, nós vamos necessitar de um lugar, e que nós só vamos ter o nosso lugar não pela posição que nós nos encontramos na Terra hoje, mas pela quantidade de entendimento, de compreensão, de aceitação de todos nós, dos nossos irmãos, em amor, em fraternidade, em compreensão. Essa parábola, como todas as outras do Senhor Jesus, ela pode
frutificar, né? Como Haroldo também nos coloca. Nós podemos contar as sementes de uma fruta, né? Ou seja, nós podemos, como Emmanuel nos coloca, permitir que as sementes sejam plantadas dentro de nós e podemos jogá-las para os nossos irmãos, a começar pelos nossos filhos, nossos alunos, nossos sobrinhos. Mas nunca saberemos, né? Nunca poderemos contar o número de frutos que proverão dessas sementes, nem quando eles nascerão. Por isso que nós devemos entender, nunca desistamos, nunca deixemos de lado aquilo que já sabemos, nunca permitamos que o desânimo, que as vicissitudes da vida nos envolvam, tirando a nossa capacidade de florescer em fé, em esperança. No nosso livro maior, Livro dos Espíritos, nós temos, na segunda epístola de Paulo, o seguinte: sabeis, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, tempos que nós estamos agora vivendo, porque haverá homens amantes de si mesmo, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes. Haverá pais e mães ingratos e profanos, sem afeto natural, irreconciliáveis, caluniadores, incontinentes, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, obstinados, orgulhosos, mais amigos do deleite do que amigos de Deus. Que nós não sejamos essas mães, que nós não sejamos esses pais, que nós procuremos educar e se autoeducar, transformando-nos em criaturas gratas, em criaturas boas, em criaturas que se renovam dia a dia, porque assim nós podemos fazer. Assim é o convite do Senhor Jesus, lembrando-nos que temos esse convite para essa festa, para esse banquete de núpcias diário. O banquete está preparado, basta que nós possamos entender como tecer a nossa túnica para garantir o nosso local nessa festa. Chico Xavier, através da psicofonia, da psicografia de Wagner Paixão, nos esclarece, nos deixou certa frase de muito impacto. Chico nos diz que no mundo espiritual não se reconhece autoridade alguma em quem não ama, excluindo-se dos propósitos divinos. Os propósitos divinos são o conhecimento da lei, a possibilidade de nós entendendo as leis soberanas de Deus, nascendo e se renovando dentro de nós. Que nós possamos, irmãos queridos, entender e se renovar no nosso dia a dia. A nobreza de caráter. Deixo então para todos nós essa frase que se inicia da nossa página de Chico Xavier. A nobreza de caráter, a confiança, a benevolência, a fé, a ciência, a penetração, os dons e as possibilidades
são fios preciosos, mas o amor é o tear divino que os entrelaçará, tecendo a túnica da perfeição espiritual. Nós precisamos de caráter, de confiança, de benevolência, de ciência, de fé, penetrando dentro de nós. Mas somente através do amor teremos todas essas características, essas possibilidades de amor se unindo e nos revestindo da túnica nupcial para essa comunhão com Deus nosso Pai. Que a espiritualidade amiga e os nossos amigos do Núcleo Chico Xavier, amigos trabalhadores de Eurípides Bassanufo, nossos anjos de guarda, nos auxiliem nessa empreitada. Obrigada. Graças a Deus.